porque o prazo se aproxima em relação ao tarifaço e até agora a gente não consegue enxergar o que vai acontecer. Eu acho que a gente não consegue porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto, com uma possibilidade real de que essas tarifas, na casa dos 50%, que inviabilizam as exportações brasileiras para os Estados Unidos, de fato entrem em vigor. Qualquer negociação vai durar, vai ser difícil, vai durar, vai ser longa. Não vai ser agora, em uma semana, que vai ser possível reverter algo que outros países não conseguiram, por exemplo, naquele tarifaço de abril. Pois é, o presidente Lula se comporta de maneira diferente, né, da que fala. Em seus discursos, seus comícios, como a gente acabou de ver, ele ataca o governo americano e diz: nós queremos negociar. Mas inviabiliza a negociação, inviabiliza a conversa, na medida que até chega a ofender o presidente norte-americano e também o governo dos Estados Unidos. O que sabemos agora de certeza, com essa apuração que eu fiz e que trouxe aqui agora há pouco, é que o governo Lula não quis negociar, não tentou negociar. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou com o secretário do Comércio, que no final da conversa, foi bem assim, viu? No final da conversa, olha, ok, tá certo, mas olha, depende do homem, depende do presidente Trump. É ele quem decide, né? Então, assim, o vice-presidente do Brasil não conseguiu estabelecer negociação efetiva de alto nível. Ele foi recebido ali por alguns instantes pelo secretário do Comércio. E é louvável a iniciativa do vice-presidente, já que o presidente não tem o menor interesse em negociar, ao contrário do que ele diz. O que eu trouxe aqui na apuração é que o presidente Lula impediu o Itamaraty de atuar diplomaticamente na tentativa de solucionar essa crise, na tentativa de estabelecer uma mesa de alto nível para negociar esse tarifaço de 50%. Trump mandou cartas idênticas a que mandou para o Brasil para 100 países, simultaneamente, no mesmo dia. No mesmo dia 9 de julho, 100 países do mundo inteiro receberam cartas muito semelhantes, né? E com um percentual de tarifas que variava. A do Brasil foi a mais elevada em razão do nível de irritação que o governo brasileiro provoca no governo americano. Tem um componente político aí que precisa considerar, mas não é nada inegociável. Aliás, se não houvesse possibilidade de negociação, o presidente americano nem sequer teria mandado carta e nem muito menos teria estabelecido prazo. Um prazo elástico, né, de 21 dias, né, para conversação. De lá para cá, o governo brasileiro não tomou nenhuma iniciativa, absolutamente nenhuma iniciativa, impediu os diplomatas de trabalhar. Eles me contaram essa história, até constrangidos. Eles dizem, eles usam essa expressão que é bem itamarateca, né? Trata-se de instrução, não podemos fazer nada. E no Itamaraty o que vigora é uma hierarquia praticamente militar. Eles obedecem mesmo às ordens que recebem. E a ordem que receberam foi não mexer nisso. Chegou ao ponto de o chanceler, a carta chega no dia 9, e o chanceler se manda do país, vaza do Brasil. Foi para Croácia, depois para Irlanda. E ainda tinha uma passagem prevista não, que tentou se marcar em Cabo Verde, queria ficar mais alguns dias em Cabo Verde. Esse pit stop em Cabo Verde foi cancelado porque eles não conseguiram montar uma agenda minimamente que justificasse minimamente a presença do chanceler brasileiro. E com isso ele chegou só voltaria no dia 17 para o Brasil, né? Assim, eu acho que as perspectivas de negociação, de reversão disso aí são muito remotas. É preciso lembrar também que o presidente dos Estados Unidos fez um gesto importante para os empresários brasileiros, aqueles, sobretudo, mais desesperados com a iminente adoção dessa tarifa. Ele anunciou ontem a decisão de oferecer às empresas brasileiras tarifa zero, imposto zero, se quiserem se transferir para os Estados Unidos. Isso é uma coisa muito séria e não tenho a menor dúvida que poderá estimular muitos produtores, muitos fabricantes, etc., a ir embora. Vamos para uma economia que é previsível, que não tem lá um governo querendo esfolar a população com impostos, não tem corrupção, né? Não tem corrupção, pelo menos no nível do Brasil, nem pensar, né? E o presidente americano, então, acena aos empresários brasileiros uma demonstração que o problema dele não é
contra os brasileiros, né? Com essa possibilidade, ó, venham para cá que vocês não vão pagar impostos durante um longo período. É exatamente esse tipo de incentivo que ontem foi divulgado pela Casa Branca. E você sabe, Cláudio, que essa apuração que você traz aqui para a gente, ela se encaixa totalmente naquilo que nós conversávamos ontem com o ex-ministro da Agricultura, professor da FGV, Roberto Rodrigues, não é? Porque, do ponto de vista político, faz sentido. Não estou dizendo que está certo, mas estou dizendo que faz sentido. Primeiro, a postura do presidente Lula, de novo inflamado, nessas sonoras que a gente levou ao ar agora, falando para um público aliado. Então, a gente falava do suco do Brasil, né, na história do Wesley Safadão. Esse é o puro suco de Lula. Ele ali inflamado no palco, microfone na mão, fazendo esse tipo de declaração, batendo no peito, dizendo, o Trump não quer negociar, eu quero... Esse tipo de coisa. É o jogo político. É o jogo político. Acho que cada um joga com as armas que tem. Mas o que acontece? Quando o governo brasileiro chega e fala, gente, calma, não vamos sair negociando, é porque existe uma possibilidade de que produtos exportados para os Estados Unidos não encontrem mercado assim num estalar de dedos. Não vai ter. Não tem essa de, não vende todo o suco de laranja para os Estados Unidos, vende para a China, para o México. Não é assim que funciona. E esse suco, por exemplo, eu estou falando do suco, mas pode ser do café, pode ser da manga, pode ser do etanol, pode ser tudo isso, vai ter que ter algum fim. E o fim pode ser aqui. E isso pode trazer tudo aqui no campo da especulação, como a gente conversou ontem e o professor Roberto Rodrigues deixou claro, isso pode trazer um recuo temporário de alimentos, de preço de alimentos no Brasil. Carne também. Que governo não gostaria de dizer, olha, tá aqui, tá mais barata, tal da picanha, o que você compra no supermercado. Vai ser para sempre isso? É claro que não, isso é o curtíssimo prazo. Nenhuma produção vai se sustentar sem o pilar da venda internacional. Mas fazendo conta, pensando que o ano que vem é um ano de eleição, 2026 está batendo a nossa porta, pode ter toda essa jogada política para sustentar isso que o Cláudio Humberto contou para a gente, né, Cláudio? Exatamente, Thaís. Olha, e falando aqui, fazendo uma rápida análise, ontem quem acompanhou, agora no jornal, gente, quem acompanha a fala de Lula, parecia um stand-up. Sabe aqueles shows em que os artistas, eles pegam um microfone e se dirigem à plateia e andam no palco? Claro que é um jogo, claro que é uma aposta, enquanto Lula bate duro, Alckmin encara a temperança, conversando com empresários, tentando compor, mas é um jogo muito perigoso. A gente não pode esquecer que ainda falta, a eleição é o ano que vem, mas ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Se num primeiro momento isso funciona em termos de apelo popular, a hora que começar empresa quebrar, a hora que começar desemprego, isso vai ser muito complicado, vai ser uma coisa que o próprio presidente vai ter que arcar em campanha. Então é bom pensar a longo prazo e não só a curto prazo, como eles vêm pensando, como o governo atual vem pensando. Você está mexendo com a estrutura de um país. Isso que o Cláudio colocou, quer dizer, o Itamaraty não pode, os adultos não podem entrar na sala, como a gente tem usado bem essa expressão ultimamente. Os impostos que os Estados Unidos estão dando benefícios para as empresas que forem para lá, isso tudo pode se converter contra o Brasil. E não é tão a curto prazo assim. Isso pode ser em breve, Pedro. Sônia, faz tempo que eu não jogo truco, né? Mas eu vi o presidente Lula falando ontem, todos nós conhecemos aí as noções básicas do jogo. Existe muito blefe no jogo de truco, mas eu não sei se o presidente Lula tem alguma carta valiosa na manga para ser utilizada para falar dessa forma. O que nós precisamos numa negociação é conhecer um pouco quem está do outro lado da mesa. E o Donald Trump é absolutamente previsível. E o presidente Lula está fazendo exatamente o que aqueles que não tiveram sucesso numa negociação estão fazendo. Se ele conseguir, de alguma forma, derrubar essas tarifas, tiver o zap, como a gente diz no jogo de truco, né? A carta que é possível encerrar uma rodada sem que ela seja vencida, nós teremos, claro, todos os louros. Mas é muito preocupante o momento de incerteza que estamos vivendo. Não com o que vai acontecer, mas com o que está acontecendo. A cobrança que está sendo feita agora é sobre o setor que já está sendo afetado. Tilápia,
uva. Nós mostramos aqui ao longo dos últimos dias. Tem setor que tem impacto previsto já para as próximas horas, para os próximos dias e todos eles para a próxima semana, no dia 1º de agosto. Então, o que está faltando agora é que o governo brasileiro pelo menos estivesse tentando negociar uma prorrogação, uma adaptação para esses que já estão sofrendo com as consequências. Porque o produto para chegar lá, ele já precisava estar saindo daqui. E não está acontecendo isso com medo de ter 50% de tarifa e aí inviabiliza completamente qualquer tipo de negócio. Então, essa que é a cobrança que está sendo feita, o que nós vimos aí de tentativa de negociação até agora foram tentativas de empresas brasileiras com lobistas americanos, lembrando que lá o lobby é regularizado e isso funciona bastante, mas nenhuma sinalização da Casa Branca, que é de onde vai sair essa decisão. Nenhuma sinalização de que esse assunto chegou lá. Se o presidente Lula tem alguma carta na manga para esse jogo de truco e está escondendo, nós vamos saber. Mas até agora, os sinais da forma como o Brasil tem respondido a esse tarifaço de Donald Trump está bem diferente do restante do mundo, que já alcançou sucesso nessa negociação.